19, que foi recentemente publicada em um artigo da Ivone Magui do Ulisses Neves Rafael. Na legenda dessa foto, no artigo da Magui e do Rafael, a peça é descrita, e eu cito, como uma cabeça de Exu grosseiramente esculpida a partir de um tronco. A minha investigação revelou que essa peça foi apreendida pela polícia no ano de 1934, como comprova uma foto documentando-a, e faz parte de um processo criminal pertencente atualmente ao Arquivo Nacional. A ré desse processo se chamava Luzia Cardoso, ela era brasileira, natural do Rio de Janeiro, solteira, tinha 29 anos quando foi autuada, né? No dia 8 de outubro de 1934, por volta das 15 horas, ela foi presa em flagrante em sua casa na rua Araújo Leitão, 86, acusada de praticar baixo espiritismo, sendo, portanto, enquadrada no artigo 157 do Código Penal. No momento da sua prisão, a Luzia Cardoso dava consulta a uma mulher chamada Júlia Borges. Três investigadores da polícia, conduzidos pelo policial José Tuiuti Batalha, entraram na casa e prenderam tanto a Luzia, quanto a consulente, quanto uma outra pessoa que estava esperando para ser consultada na sala de entrada, e apreenderam objetos que estavam na casa. E existe um auto de apresentação e apreensão, né? Isso a gente está falando de 1934, ou seja, depois que aquele delegado Augusto Mendes ele já tinha implementado o acirramento da perseguição, né? E o auto de apresentação, assim, ele lista esses objetos: uma faca de cozinha, 4 imagens de madeira, um caramujo e 8 pedaços de papel com nomes e endereços, né? Então, numa das páginas do processo você tem os papéis colados. E a perícia desses objetos, aparentemente banais, e da cabeça que hoje se encontra no Museu da Polícia, foi um dos principais elementos que fundamentou a acusação de que Luzia Cardoso exercia o baixo espiritismo. E aqui eu queria, assim, rapidamente, acho que está cortando um pouco, né? Enfim, quando essa turma toda chega na polícia, na delegacia, eles prestam depoimento no auto de prisão em flagrante diante do delegado, doutor Dulcídio Gonçalves. O primeiro a prestar depoimento é o investigador que conduziu a batida, desse José Tuiuti Batalha. E ele vai dizer isso, ele vai declarar que prendeu a acusada presente, que ora sabe chamar-se Luzia Cardoso, no momento em que esta, sentada em frente a um oratório, em estado de mediunidade, atendia uma consulente que ora sabe chamar-se Júlia Borges, que essa consulente informou ao depoente que se achava consultando em benefício da saúde de 2 filhos menores, que, efetuada a prisão em flagrante, a depoente arrecadou no local os objetos relacionados no auto de apresentação e apreensão, aqueles que eu falei, né? Bem como um pequeno alguidar contendo substância amarela, parecendo tratar-se de farofa, 2 pés de frango e uma cabeça de barro do caboclo denominado Lalu, da linha de Umbanda, que no local apurou que a acusada não estipula preço para as consultas, deixando a critério do consulente dar a remuneração que entender. Esse depoimento foi reiterado praticamente assim, por igual por todas as testemunhas, inclusive pela ré, pela Luzia Cardoso, que a única coisa que ela acrescentou foi o seguinte, eu cito rapidamente, assim: há longos anos vinha exercendo o mister de espírita, praticando curas de enfermidades físicas e mentais, dando suas consultas diariamente das 13 às 15 horas, que a consulente encontrada em sua companhia tinha 2 filhos menores acometidos de sarampo, estando a cargo da declarante a cura dos mesmos, e que no momento de sua prisão, Luzia evocava o caboclo Lalu, cuja cabeça em barro foi apreendida pelos investigadores. É curioso, então, né, que todos identificam a cabeça como sendo a de um caboclo, e não como a de um Exu, como ela como comumente passou a ser identificada, e também como a maioria das pessoas que eu perguntei, que eu consultei, identificou hoje em dia. Enfim, então, o delegado vai pedir, né, o laudo a respeito das peças apreendidas, vai fazer com que as crianças da consulente, que estavam sendo tratadas à distância por esse meio, fossem examinadas, e ele descobre que elas não estavam doentes nem nada, não estavam com sarampo, enfim. E juntando o laudo dos peritos, né, vai sair um laudo dos peritos do Gabinete de Pesquisas Científicas
os peritos Eugênio Lapagesse, Macrini e Mário de Miranda, eles vão descrever o significado e a função de cada uma das peças apreendidas, e a respeito dessa peça que está hoje no Museu da Polícia, eles vão falar o seguinte, que se trata de um alguidar de barro vidrado, contendo uma cabeça feita de argamassa de barro e pó de carvão, as falhas tomadas de cera e olhos de vidro, 2 pernas de frango, uma quantidade de farofa amarela. Quanto à aplicação, ou seja, quanto à função, considera-se da seguinte maneira: é precisamente o que se chama trabalho para despacho, figurando a cabeça como símbolo de adoração do espírito protetor do cavalo, ou seja, do médium, que estava em transe mediúnico na ocasião que foi apreendido o material. Juntando essas informações, então o delegado vai pedir a condenação da ré, o advogado, que se chamava Pedro Arthur de Vasconcelos, vai então mobilizar vários argumentos para defendê-la. E aí, só encerrando mesmo, né? O principal vai ser esse. A principal estratégia vai ser pura e simplesmente negar que Luzia Cardoso fosse médium ou que praticasse o espiritismo em qualquer de suas modalidades, o que ia de encontro diretamente ao próprio depoimento original da ré. Já na defesa prévia, o advogado vai dizer que a falecida madrinha da acusada, cujo nome não aparece em nenhum momento no processo, é que praticava o espiritismo. 3 testemunhas mobilizadas pela defesa vão reiterar essa versão dos fatos, afirmando que o oratório e as imagens, os objetos que foram apreendidos na casa de Luzia, pertenciam a essa sua madrinha, que já era morta, e que a acusada simplesmente conservava aquilo, respeitando uma tarefa que teria sido incumbida pela própria madrinha quando ela ainda estava viva. No dia 22 de agosto de 1935, ou seja, cerca de uns 8 meses depois do processo ser aberto, o juiz Homero Brasiliense Soares de Pinho vai emitir uma sentença, né, no qual ele julga pela improcedência da denúncia e ele absolve a Luzia Cardoso, cancelando a nota de culpa da acusação, né? Então esse é um trecho em que ele vai dizer que se a acusada pratica o espiritismo, não faz de maneira fraudulenta e, pois, como adepta da doutrina espírita, vista sob aspecto religioso, né, pelos princípios constitucionais que nos regem, não era possível a imposição de uma pena acusada pelo simples fato de ter sido encontrada, entre aspas, profundamente concentrada diante de um oratório rezando. Bom, eu não tenho propriamente conclusões assim, para fazer, mas no caso desse processo e de alguns outros que eu analisei, o que é possível perceber é que aquilo que é muito assim, claramente nomeado, identificado no começo, né, se fala de caboclo, se fala de Umbanda, isso vai se dissolvendo no processo e você fica com essa denominação genérica de espiritismo, certo? E como não havia nenhuma prova de que a Luzia Cardoso realmente oferisse dinheiro a partir das consultas, fica colocado em dúvida se ela realmente estava dando consulta naquele momento, né? Isso fica em aberto. Normalmente os processos acabam no final acabam inocentando o acusado ou a acusada. Isso é uma tendência. Mas, de qualquer maneira, a pessoa passou por nesse caso aí, passou por um constrangimento enorme. A peça em si, que foi apreendida lá em 1964, não lhe foi devolvida e permanece até hoje aprisionada no Museu da Polícia aqui no Rio de Janeiro. Enfim, gostaria de agradecer pela paciência de todos e fico aqui à disposição para a discussão. Muito obrigado.